Hoje vamos conversar sobre livros que eu amava uns anos atrás e ver se eu ainda gosto e recomendo eles. Eu vi um vídeo parecido no canal do Geek Freak e eu achei o máximo a gente falar sobre livros que a gente gostava há um tempo atrás, uns 10 anos atrás mais ou menos, e que hoje em dia, será que a gente continua gostando? Se a gente fosse ler hoje pela primeira vez, será que iria indicar pra alguém? Será que ia recomendar? Então eu separei aqui alguns livros que eu era fissurada há mais ou menos 10 anos atrás, até mais, porque o tempo voa. Tem um aqui que eu lembro que eu li quando eu tinha 14 anos. Eu vou fazer 28. Então assim, o tempo tá voando. Então eu quero saber se a Ana de 10, 14 anos atrás ainda gostaria e recomendaria esses livros aqui. Então, antes de começar, já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um like para fortalecer a nossa amizade. Você que está assistindo esse vídeo aí e não é inscrito no canal, se inscreve. Eu juro que sou uma pessoa legal. Eu trago conteúdos diversificados aqui, então se inscreve no canal. E se quiser me acompanhar nas minhas outras redes sociais, tá tudo aqui no box de descrição. Lá no Instagram a gente conversa bastante sobre livros e tem várias indicações lá bem legais também. Então, bora lá. Hoje o look tá até um tanto quanto estranho, porque, gente, eu preciso conversar sobre calor. O que tá acontecendo aí na cidade de vocês? Também, tipo assim, parece que o carinha lá de baixo veio dar uma volta e esqueceu a porta do inferno aberta, porque o que tá acontecendo? Hoje na minha cidade estava 33 graus. Ai, Ana, mas 33 graus aqui no Rio de Janeiro é 40. Cara, 33 graus aqui, mas a sensação térmica é tipo 10 graus a mais. Isso significa que é muito quente. Aqui é muito abafado, não sei, é muito úmido, é muito abafado, não sei o que acontece nessa cidade, mas simplesmente é impossível de você respirar no calor. É isso que acontece, é impossível você respirar. Eu vivo com um ventilador na minha cara, assim, ó. E aí quando eu posso eu tô em ambientes climatizados, graças a Deus pelo ar-condicionado, mas eu não estou aguentando. Então o meu cabelo hoje tá o puro suco do que restou de dignidade da criança. E é isso, a gente tem que aguentar. Diz que vai vir uma onda de calor muito pior. E o pior é que eu faço aniversário, né? Vocês sabem, porque eu vivo falando isso aqui pra vocês desde o ano passado. Eu faço aniversário dia 22. E dia 22 é pra estar calor. Mas eu gosto de receber abraços no meu aniversário. Aí eu não vou abraçar as pessoas, porque eu vou estar grudando, eu vou abraçar e vou ficar colada, tipo Super Bonder. Então tá complicado. O calor tá acabando com o meu clima de aniversário, com a minha semana e mês de aniversário. Estou triste. E era só isso, só queria desabafar mesmo. Então, bora começar aqui. Deixa eu pegar assim aleatório, para não ficar tão óbvio. Vamos começar com este livro aqui, Um Amor para Recordar, do Nicholas Sparks. Não é o único livro dele que tem na lista, então a gente já vai conversar sobre o autor em si. Gente, eu era fissurada por Nicholas Sparks. Basicamente, eu só lia isso. Eu tinha vários livros dele. Na época, quando ele lançava um livro, eu tava comprando. Era assim, eu tinha, tipo, todos os que ele tinha lançado na época que eu lia, vocês percebem? Eram vários, a minha coleção era só Nicholas Sparks. Hoje em dia eu só tenho 2. Eu só mantive 2 na minha coleção. Eu vendi, eu doei pra biblioteca os outros que eu tinha. Por quê? Porque eu deixei de gostar. Então assim, na época eu lia muito, eu era completamente obcecada. Um Amor pra Recordar é um dos melhores livros dele. Eu amo o filme. O livro é bem antigo, gente, olha só. Só pra vocês entenderem o que... Aqui na minha cidade, acho que por ser muito úmido, os livros ficam todos amarelos. Tá tudo assim, todos eles estão assim, todos que eu vou mostrar aqui estão assim. Hoje em dia, graças a Deus, é um papel um pouco diferente, então eles não amarelam tanto, né? Mas ó, dentro, assim, ó, tudo manchado. Eu não me importo, de verdade, livro é livro, dá pra ler, é isso aí. Mas acontece, por mais que eu fique direto fazendo isso aqui nos meus livros, acontece. Enfim, eu só mantive A Última Música e Um Amor pra Recordar. Esses livros eu amo. Eu acho que se eu fosse reler hoje em dia, eu ia amar também. E é o tipo de livro que, se alguém pergunta assim, tipo, Nicholas Sparks, eu recomendaria esses 2. Os outros já nem tanto. Eu ainda recomendaria também O Diário de uma Paixão. Eu adoro esse livro. Eu emprestei ele pra minha melhor amiga. Ela também gostou muito, gostou tanto que ela nunca me devolveu. Obrigada, Thaís. Então eu perdi o meu livro porque eu emprestei pra ela e por lá ficou. Manteve, entendeu? Então, fazer o quê? Mas... eu gosto muito desses livros, só que eu deixei de gostar de Nicholas Sparks com O Querido John. Foi um livro que, assim, não foi. Eu levei mais de 5 meses pra ler o livro, eu lembro disso na época, porque eu fiquei
assim, eu fiquei chocada comigo mesma, porque na época que eu lia, era inadmissível pra mim não gostar de um livro. Então, eu lia o livro, eu era obrigada a gostar do livro que eu estava lendo. E isso minha cabeça de 16, 17 anos. Então, eu não existia a possibilidade de eu não gostar do livro que eu estava lendo. E Querido John me travou. Eu li ele em 5 meses para ler um livro que era, na época, sei lá, 300 e poucas páginas, não é um livro muito grande. E aí eu fiquei tipo, como pode? Como assim? Aí meio que quebrou a minha bolha do Nicholas Sparks. Na época foi isso que aconteceu. Eu lembro certinho. Aí eu me desfiz de todos, só fiquei com esses dois. E foi isso, nunca mais li nenhum livro dele. Hoje em dia eu nem sei por onde anda, porque na época ele era uma máquina, né? Era uma máquina, era o autor que era tipo a Colin Hoover da época. Que só livro, nem todos tinham muita qualidade, mas eles não são ruins. São livros ok, mas não são livros excelentes, na minha opinião. Então só fiquei com esses dois que são os que eu mais gosto e é isso. Hoje em dia não leio mais, não conheço mais o trabalho do Nicholas Sparks. Fiquei sabendo que na época teve até algumas polêmicas envolvendo ele, uns comentários assim meio nada a ver. E aí ficou por isso, nunca mais li. Mas é isso, era um autor que eu lia muito, eu consumia muitos livros dele. Eu acho que na época, em questão de um ano, eu devo ter lido mais de 10, 11 livros do Nicholas Sparks. Tipo, em um ano. Isso pra mim era muito, porque eu lia mais livros tipo Game of Thrones. Aí os únicos de romance que eu li eram... Vocês entendem, né? Enfim, então em um ano eu devo ter lido tipo uns 10, 11 livros dele e foi isso. Aí tem outro livro aqui que, por exemplo, Estilhaça-me. Essa série, tanto que eu tenho a capa antiga ainda, eu li realmente quando eu tinha uns 17 anos e na época eu era fissurada. Eu já falei sobre isso aqui, já falei sobre esse livro. Hoje em dia, com os meus olhos de hoje em dia, eu acho que eu não gostaria dessa série. Talvez só até os 3 primeiros livros. Os 3 depois, já... Porque o que acontece? Vamos lá, vamos se explicar, porque eu já expliquei, mas vai que você não sabe da minha explicação. Eu comecei a ler essa série quando só tinham 2 livros, o Estilhaça-me e o Liberta-me. Capa antiga ainda, era essa capa brilhosa aqui. E aí, depois de um tempo, mudou a capa para aquela capa do olho. Aí eu comprei o Liberta-me, li e ficou por isso. Eu gostava muito dessa série. Eu não tinha lido os livros intermediários que tinham no meio. Eu, inclusive, vamos dar nome aos bois, na verdade. Eu comprei o Kindle em 2015 pra ler os livros intermediários de Estilhaça-me. Só que aí eu não gostei dos livros intermediários de Estilhaça-me e eu vendi o meu Kindle. Então olha só como... Olha, eu até lembro disso. Eu comprei o Kindle na época como desculpa de que ia usar pra faculdade, só que 2015 foi o ano que eu tranquei a minha faculdade, porque eu fazia letras, daí eu desisti. Então 2015 eu não estava fazendo faculdade e aí eu... Na verdade, tinha comprado, no fundo, só foi uma desculpa, né? Mas era pra ler os livros intermediários de Estilhaça-me, que não tinha livro físico, era só e-book. E aí, acabei que não gostei e larguei o Kindle e vendi o meu Kindle porque eu não li os livros intermediários. Então, já na época, eu não gostei do que tinha ali de encheção de linguiça. Aí, quando eu voltei pra minha vida de leitora, que foi quando eu comecei, assim, a acompanhar bookreads e acompanhar criadores de conteúdo literário, que eu vi que tinham lançado mais livros da série Estilhaça-me. E aí eu fui ler os 3 livros depois, né, que foram os novos, e assim... Eu, na época, até acho que, tipo, dei uma nota alta pra eles, eu até gostei deles, mas hoje em dia, analisando o que eu li, não teria gostado. Vocês entendem? Depois que a gente consegue, né, começa a ler mais, é isso que acontece. Porque quando eu voltei pra minha vida de leitora, que eu reli a série e li os 3 livros, eu não tinha lido nada por muito tempo antes. Porque eu já falei pra vocês que eu fiquei parada mais de 5 anos sem ler. Porque a faculdade de Direito acabou com a minha vontade de ler. Aí, eu tava sem ler nada. Então, quando eu voltei pra minha vida de leitora, foi justamente numa das últimas séries que eu tinha lido antes de entrar pra faculdade de Direito. Vocês entendem o que tava acontecendo na minha cabeça? Consegui me explicar? Que eu tô, acho que há uns 5 minutos falando, e eu não consegui me explicar. Mas foi isso. Então, hoje em dia, eu acho que eu não gostaria da série Estilhaça-me. Talvez só pelo apego emocional. E é isso. Aí, esse livro aqui, ó, O Futuro da Humanidade, do Augusto Cury. Esse livro eu li quando eu tinha 14 anos, eu lembro exatamente. Quem foi que me indicou foi a Georgia, que estudava comigo. E ela falava que esse livro era incrível, e aí eu fui ler e eu me apaixonei por esse livro. Já li outros do Augusto Cury, não são livros assim, são livros de autoajuda, né? Então, não são livros que eu costumo ler muito, mas esse livro aqui me marcou demais. Na época eu era super depressiva, já tinha tentado umas 2, 3 vezes, e aí... Esse livro mexeu muito comigo, porque ele trata sobre esse assunto, tá? Bem claro. E os personagens ali, o Falcão, que é um sem-teto, né? Um morador em situação de rua, ele é extremamente inteligente, os questionamentos que ele traz são incríveis. E aí, nesse livro tem uma das frases que eu mais gosto na minha vida, que já falei 1 milhão de vezes pra vocês, que é:
Os professores são heróis anônimos, meu amigo. Trabalham muito, ganham pouco, semeiam sonhos em uma sociedade que perdeu a capacidade de sonhar. E vocês podem imaginar que eu gosto dessa frase? Por quê? Eu fui fazer letras, né? Eu queria ser professora na época. E a minha mãe é professora de português, a minha avó é professora, minha tia é professora, minha prima é professora. Eu sou de uma família de professores, então eu sempre valorizei muito os professores e esse livro realmente me impactou muito. Eu gosto demais dele. Então, eu marquei aqui, ó, a página 47. Eu tenho marcado a frase dos professores. E eu acho que eu até tinha escrito alguma coisa sobre mamãe, alguma coisa assim, porque... Ó, tá de lápis, né? Mas tá aqui, ó. Eu marquei, daí eu escrevi mamãe, frase da minha vida. Não sei se vocês vão conseguir ver, vou tentar deixar aqui. Enfim, eu gosto demais desse livro. Então é o tipo de livro que eu já reli ele. E eu, inclusive, gostaria de comprar uma nova edição, porque essa aqui tá podre, pra passar as minhas anotações pra uma nova edição e fazer uma releitura, porque eu realmente gosto muito desse livro. E aí, pra finalizar o vídeo, mais um livro que também é capa peixe brilhante. Eu não sei, era tudo da Novo Conceito. Gente, o que aconteceu com a Novo Conceito? Ela faliu? Foi, né? Eles faziam umas capas assim, ó, porque Estilhaça-me também era da Novo Conceito. Ó, tá vendo? Eu gostava bastante das capas deles porque chamava muito minha atenção, eu adoro coisa que reflete. Esse livro Starters, eu também tenho uma relação muito engraçada com ele, porque ele também é nessa pegada meio, umas fantasia meio distopia, sei lá. É uma distopia, eu acho. Eles vivem num mundo onde aconteceu uma guerra que eliminou todas as pessoas entre 20 e 60 anos. Então só temos pessoas mais jovens do que 20 anos e pessoas mais velhas do que 60 anos. E aí uma empresa surgiu e essa empresa, ela meio que aluga os corpos dos jovens e faz uma transfusão aí via chip pros idosos, né, pros elders, porque são os starters e os enders, não é elders, é enders, né, que são os finais. E aí os enders podem alugar os corpos dos jovens para viver a vida jovem de novo. E aí, como teve guerra, eles estão numa situação muito complicada financeiramente. Então os jovens fazem muito isso de vender o corpo para poder ter dinheiro e sobreviver. E aí a menina principal, que eu acho que era Hannah o nome dela, era Kali, não era Hannah não, era Kali, viajei na maionese. Ela vende o corpo dela, só que tá tendo algum problema no chip que do nada, tipo, ela assume controle, tá certo? Controle do próprio corpo. E aí, por exemplo, tipo, do nada ela tá parada num lugar com uma arma na mão. E ela não sabe o que tá acontecendo. Ou seja, a pessoa que alugou o corpo dela, na verdade, alugou pra cometer crime, alguma coisa assim. E aí tudo acontece, é uma loucura, e aí eles tentam descobrir quem tá por trás dessa empresa. E é uma viagem astral. Eu não lembro muitos detalhes desse livro, porque eu li, gente, eu tinha uns 16, 17 anos, tá? Então eu realmente não lembro muitos detalhes do livro, mas eu lembro que eu era fissurada por essa história. E aqui, eu não sei o que aconteceu. Tem 2 livros que eu saiba, eu tenho esses 2 livros, que é o Starters, o Enders. O Starters é 1000 vezes melhor do que o Enders, tipo, sem discussão. Só que se a autora, na época, eu pensava assim, né, lançasse 500 livros com a mesma qualidade do primeiro, porque se fosse com a mesma qualidade do segundo, a gente ia ter que conversar, mas se fosse com a mesma qualidade do primeiro, eu teria lido os 500. Cara, eu era completamente obcecada por essa história. E aí eu lembro que na época, como é o nome daquele cara que acho que ele já até morreu? Avicii, era um DJ, Avicii, um DJ. Ele tinha uma música chamada Wake Me Up. So wake me up when it's all over. Quem conhece essa música aí vai saber do que eu tô falando. E o clipe dessa música me fazia lembrar muito desse livro, porque parecia que tinha uma... Na minha cabeça fazia todo sentido, essa música foi feita pra esse livro. E aí eu ficava obcecada pela história, na época procurando coisas em blogs pra ver quem tinha lido esse livro e ouvindo essa música. Então, se a gente tivesse o Spotify naquela época, ia ser a minha música mais ouvida, porque eu só escutava essa música o dia inteiro por causa desse livro. Era nesse nível a minha obsessão. Então, assim, eu não sei se hoje em dia eu indicaria, porque eu acho que hoje em dia, se eu fosse ler, eu ia achar muito defeito na história. Mas, sei lá, eu ainda acho que ele é muito legal e, assim, poucas pessoas na internet falam sobre esse livro. Pelo menos na época ninguém falava muito, porque não tinha tanta gente. Era mais pra blogs e tudo, né? Mas hoje em dia é difícil achar alguém que tenha lido esse livro na adolescência, vocês entendem? Achei pouquíssimas pessoas, tipo umas 2 ou 3 no máximo. E eu lembro que eu era completamente fissurada por esse livro. Eu ainda tenho muito carinho por ele. E eu acho que, assim, a autora... Eu não sei o que aconteceu que ela não quis publicar mais. Sei lá. Mas, ó, tem até aqui, ó. Fãs de Jogos Vorazes vão adorar. Realmente, porque é uma distopia muito legal, muito louca. O que a Lisa Price fez depois da vida dela? Cadê essa autora? Porque na época, gente, eu 100% fissurada nesse livro, era muito bom. Mas assim, eu acho que é isso, né? A gente
às vezes tem um apego emocional com algumas histórias, eu pelo menos tenho com alguns livros, por exemplo, Os 13 Porquês. Antes de virar a série da Netflix, eu já tinha lido o livro, antes de até anunciar que ia ter a série, e eu gostei muito do livro, ele é muito pesado, ele trabalha com temas bem sensíveis, né? E aí, quando saiu a série, eu lembro que eu fiquei extremamente decepcionada, porque a série foge muito, eles colocam cenas que nem estão no livro, que foram bem polêmicas, que inclusive a Netflix teve que remover essas cenas, que até a forma como a Hannah cometeu suicídio é diferente no livro. No livro ela acho que toma comprimidos e na série ela corta os pulsos, então eles fizeram uma cena muito detalhada da cena da banheira, né? E isso nem aconteceu, aí eu lembro que eu fiquei bem decepcionada com a série, mas o livro eu gostava muito do livro, eu era viciada também nesse livro. Outro livro também nessa pegada, que era Por Lugares Incríveis, também era muito obcecado, e o filme é uma porcaria, mas agora que eu percebi que eu lia muita coisa depressiva, né, muita coisa sobre suicídio. Talvez eu devesse fazer terapia. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, um super beijo, tchau!